Fala desenhistas, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo da PlayOneCine. E nesse vídeo a gente vai modelar aí um personagem aí fantástico do YouTube, que é o Lucas Swift, a pedido de um fã aqui no comentário. Eu acabei conhecendo esse canal incrível de animação e muitas histórias aí, e é um personagem com um visual fantástico que modelei aí do 0 ao 3D. Eu espero que vocês curtam. Para você que é novo no canal, esse vídeo é um pouquinho mais longo e ao longo da semana eu vou soltando aí alguns cortes de como modelar as peças desse personagem separadamente. Então já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Siga também a gente nas redes sociais, porque a gente está postando bastante conteúdo. Então eu vou deixar também o link da descrição do canal do Lucas Swift, que é muito da hora. E eu espero que vocês curtam, então bora modelar do 0 ao 3D. Então bora modelar aí então, pessoal, esse personagem aqui. Eu já estou aberto o Blender. E daí eu já adicionei aqui uma esfera, né, para a gente começar pelo rosto aí, né, pelo formato. E eu também já adicionei aqui também do lado na ferramenta que é de Modifier, que é o Mirror, a qual a gente vai conseguir mexer os dois lados aí de maneira igual, então para ficar simétrico aí. A modelagem a gente vai ativar o modo Mirror e ativar o Clipping também, né? Você já viu que quando eu selecionei aqui, ele deu uma separada, mas com o Clipping, ó, ele fica conectado. Então isso ajuda bastante na parte de modelagem. Então vamos começar aqui, eu vou dar o 5 e 1 no teclado. E vai estar mais ou menos posicionado aí no centro, né, no centro da cabeça aqui do personagem. E aqui a gente já, obviamente a gente vai ter que fazer umas adaptações, porque nem sempre é um desenho totalmente certinho, né? Então aqui a gente vai pegar, por exemplo, essa lateral. Vamos começar essa parte de baixo, vou começando esticando aqui. A gente vai, aqui eu só tô movimentando no eixo X, né? Aqui agora eu começo a dar um S, aqui também eu vou diminuir nessa parte, ele vai ficar totalmente diferente daqui, né? E aqui embaixo também eu vou dar uma aumentada. O que acontece é que aqui ele não fez nenhuma modificação, então eu tenho que imaginar também como é que seria essa parte aqui da lateral, né? E aqui, pessoal, na lateral, o que a gente percebe é que alguns desenhos do Lucas, né, Swift, a gente tem aqui essa parte de trás um pouquinho mais achatada, digamos assim, né? Então posso dar um 5 e o 3 no teclado para ter essa visão, né? Então vou dar um SY aqui, vai diminuir só nessa área. E é claro que a gente vai adaptando depois, né? A gente quer deixar o máximo parecido. E meio que a gente já vai formando aí a cabeça dele, né? A estrutura certinho, como se fosse um rascunho, né? Vai ficando até interessante. Essa parte é que eu não achei nenhuma imagem lateral, né? Mas aqui, imaginamos que aqui seria essa parte do nariz, seria um pouquinho mais pra frente, né? Então, pegando mais ou menos aqui essa área, a gente joga aqui toda essa parte. Vou selecionar ela aqui. Vou jogar, eu posso pegar essa daqui também e adaptar, porque aqui em cima seria mais a parte do olho. E aqui embaixo também acho que eu vou reajustando aí
no começo é difícil enxergar, né, a nossa ideia, porque a gente vai ajustando, vai vendo como é que fica, são testes, né? Mas ao longo do tempo a gente já vai vendo que vai criando forma e assim a gente vai conseguindo chegar aí ao ponto certinho do nosso personagem. Deixa eu pegar aqui, eu já vou adicionar aqui o modo Smooth no meu objeto para ele ficar com esse visual bacana. Eu vou começar também já vou colocar uma textura aqui, textura não, um material, para ele já ficar na cor certinha, né, que seria um branco. Aqui ele só não está muito branco por causa da iluminação. Então se eu vim aqui no modo render, ele vai ficar bem branco se eu colocar mais iluminação, claro. Mas aqui no modo material, só pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou já testando aí a parte dos olhos certinho, como é que vai ser. Então, por exemplo, aqui como é que a gente faz, né? Muito diferente daquilo que a gente modela no 3D. O olho, né, que a gente tem que formar, adaptar, né, tipo nessa esfera que a gente acabou de modelar, eu teria que fazer o olho em cima dele, já adaptando, né, eu teria que fazer um reajuste aqui para adaptar para a animação. É um pouquinho mais simples, né, dependendo do desenho, né, um desenho 2D na real. É um pouquinho mais de boa, porque às vezes ele não exige tanto, né, essa adaptação do 2D para 3D. Fica que nem um aranha-verso, que a gente vê uns detalhes em cima, né, dos personagens, que são aqueles risquinhos. Então é meio que essa pegada. Então aqui com o Shift A eu adiciono um plano, e nesse plano eu tenho que estar no mesmo objeto aqui, né. E aqui nesse plano eu vou pegar e vou dar um S e um SY, e eu vou posicionar ele mais ou menos aí onde começa o olho. Ele vai começar aqui também. Daí eu vou dar um R X90. Daí eu vou vir aqui, selecionar essa parte aqui, vou dar um SZ, e assim eu vou começar a ajustar ele aqui, acompanhando o desenho. Vou dar um EX aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl R para dividir aqui, a qual eu vou fazer o círculo bem certinho. Se eu for aqui no modo material, né, eu vou dar um Ctrl L e eu vou colocar aqui um novo material, né. Deixa eu voltar aqui pro branco, vou adicionar um novo aqui, vou dar um new, posso colocar aqui, sei lá, olho, talvez, e daí eu coloco cor preta, e aqui eu dou um async, né? Se eu colocar aqui, você já viu que melhorou bastante a cara aí do nosso personagem, né? Já lembra um pouco mais. Daí como é que a gente faz a adaptação aí pro 3D, né? Aqui, olhando de frente, ele tá igualzinho à imagem, porém aqui na lateral vai ser a nossa maior desafio, porque a gente não tem nenhuma referência, né, de lado. Pelo menos foi o que eu procurei. Caso vocês acharem, comenta aí no comentário também aí, que facilita bastante aí em todo tipo de modelagem aí. Caso alguém queira modelar o Lucas Swift, já fica mais fácil também. E daí eu vou arrastando aqui, pessoal, vocês já podem perceber que eu vou pegando essa parte. Uma delas entrou aqui, eu vou arrastar pra frente.
Eu joguei bem pra cá. E aqui eu vou mexendo basicamente nesse eixo Y, né? Olha só que interessante. Eu posso adicionar de novo o modo Smooth. Porque quando eu crio um novo objeto, ele vem no modo Flat, né? Eu vou jogar até um pouquinho pra frente aqui pra gente visualizar melhor aí o personagem. Daí o que seria interessante também, né, a gente fazer aqui, a gente percebe que a parte do olho dele, né, ela vem um pouquinho também. A gente pode dar uma remodelada, né? Por exemplo, aqui a gente acompanha que tem uma sombra, né? Então não é somente essa parte aqui que vai fazer o olho completo, né? A gente também pode adicionar, por exemplo, aqui a parte do olho, mais ou menos, né? Então o olho começaria basicamente aqui. Eu vou imaginando, vou enlarguecendo essa parte e vou subindo um pouquinho aqui e desço essa área também. E para finalizar, eu venho... Deixa eu só pegar aqui essa área, eu vou adaptar aqui também embaixo. E vou selecionar toda essa parte do olho e vou dar um ES aqui. E eu posso selecionar essa parte aqui, que seria a borda, né? Posso jogar um pouquinho mais para trás também. Bem, daí beleza, ele ficou formado aqui essa parte do olho. Se eu ativar o modo aqui do meu render, ele já começa a perceber que aqui ele já cria uma certa sombra, né, certinho. Posso até diminuir aqui para não ficar tão exagerado. E deixa eu posicionar melhor aqui essa parte. Daí beleza. Agora eu vou criar o mesmo esquema aqui da sobrancelha, né? Eu vou dar clicar aqui em cima da pálpebra, né? Vou dar um EZ na real, e mais um EZ. Eu vou deletar essa parte aqui, delete faces, e aí eu faço o mesmo esquema aqui com o que eu fiz na sobrancelha, com o que eu fiz nos cílios, né, na real. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui na sobrancelha. Vou pegar essa parte, selecionar aqui, vou dar um EX, vou dar um Ctrl R aqui para suavizar essa parte. E daí fechou. Agora eu volto pro modo aqui e eu dou um Ctrl L e jogo lá para trás. Aqui certinho, daí eu vou selecionar essa área e começo a adaptar aqui, né, de acordo com esse eixo, né, X, esse eixo Y, né, na verdade.
Daí eu vou começar a arrastar até chegar aqui no modo, aqui na cabeça que a gente modelou. Daí a gente vai adaptando essa sobrancelha e vocês percebem aí que ele vai ficando com um visual bem bacana. Aqui ela tá até um pouquinho mais... Essa parte aqui de cima, né, a parte de baixo ela colou, mas a parte de cima não, então é interessante também a gente fazer essa adaptação aí até ficar show de bola. Então eu vou jogando aqui. E essas partes aqui, pessoal, que vocês percebem que você joga, mas deu erro, então o que você pode fazer? Eu vou dar um Ctrl R aqui, deixar só selecionada essa parte aqui em cima, e assim eu faço aí uma adaptação, né, para não ficar bugado essa área aí, então eu posso até jogar um pouquinho mais pra frente, e daí a gente vai adaptando aí do jeito mais interessante que ocorrer. E assim a gente vai finalizando essas partes aqui. Eu posso até jogar um pouquinho mais pra cá. E essa parte aqui deixar um pouquinho mais pra frente. E vocês percebem que ele vai ficando bem ajustado aqui. Vocês percebem também que aqui ele não ficou de frente, né? A gente vê que ficou perfeito, mas a gente vira, ela ficou meio torta, né? Também. Depois a gente vai colocar o Subdivision, né, que ele suaviza melhor toda a nossa modelagem. Mas aqui é interessante já mexer para ele ficar numa boa aparência. Então eu posso já selecionar essa parte aqui e mexer só no eixo Y. Aí deixar mais ou menos assim e fica show de bola também. Fazer agora a parte do nariz, né, o nariz, o mesmo esquema. Eu vou vir aqui, vou dar é mais fácil até dar um Shift A, criar um novo objeto, dar um RX 90, dar um S, e aqui eu vou jogar e aí eu vou dar um clipping aqui para ele juntar essas duas partes, e assim eu vou modelar essa parte aí do nariz do nosso personagem. Eu vou colocando aqui, vou dar até um Ctrl. Eu não sei se é interessante, eu acho que o Ctrl R fica interessante. Venho aqui, dou um Ctrl R e dou um EX também. Dou um SX aqui, um SZ. E aqui a gente posiciona. Olha só que interessante, quando a gente vai fazer algum 3D e um desenho de referência do fundo, vocês percebem que não está totalmente centralizado, né, o nariz dele, porque esse não é o desenho do modo cheat, né, eu só peguei uma referência, né, do canal, então aqui ele não está totalmente centralizado, mas tem que ficar no mesmo tamanho, né, então se eu colocar aqui ele vai ficar desproporcional, então eu tenho que ter essa visão, né, para que a gente vai adaptando e ao mesmo tempo aí a gente vai reajustando, né, sem referência nenhuma.
Então aqui eu já vou colocando, né, no nariz. Eu vou voltar para o modo Material. Eu posso até jogar um pouquinho mais para cá essa parte do nariz aqui. A cor do nariz dele é um cinza, né? Então eu vou selecionar ele aqui, vou dar um Ctrl L. Vou adicionar o material, vou dar uma Sing. Vou dar um New. E assim eu vou selecionar a cor mais cinza aí. Vocês percebem que com o modo Smooth ele não fica retangular, né? Ele não fica flat, né? Que nem se fala. Mas vocês percebem também que ele não arredonda. Então vamos adicionar aqui o Subdivision, né? Que ele vai deixar aí a nossa modelagem um pouco mais suavizada, um pouco mais do jeito que a gente quer, né? O personagem não é quadradão, né? Vocês percebem que essas quebras aqui a gente quer deixar tudo mais suave. Então eu vou pegar aqui na DD Modifier e vou colocar aqui o Subdivision Surface. Vocês percebem que o nariz dele deu uma suavizada. Eu vou dar aqui um Smooth também. Mas vocês percebem que aqui, ó, ele deu uma suavizada, mas ao mesmo tempo ainda continua meio quadradão, o aspecto mais retangular, né? Então eu aumento o Subdivision e ele já faz essa quebra aqui para mim certinho. Porém no desenho também tem uns lados aqui que são retão, que nem aqui o fechamento dos cílios. Então eu vou pegar essa área, vou dar um Ctrl R. E assim eu vou deixar meio quadradão aqui certinho. O nariz já tá ok. Olha só, ficou bem interessante. E agora a gente tem um desafio aí, que seria a boca, né, do nosso personagem. Eu vou dar um 5 e um Z pro Warframe, né? Eu vou selecionar ela aqui. Selecionar essa parte. Vou dar um SZ. E aqui eu vou ajustando então essa parte da boca, né? Eu vou pegando aqui, eu vou até tirar o Subdivision para ficar mais fácil para visualizar. Eu vou arrastar essa parte aqui um pouquinho mais para cá. Vou fazendo aí o formato mais ou menos da boca. Aqui acho que a boca do personagem vem mais ou menos até aqui, né? Então eu vou jogar um pouquinho mais para cima. Vou jogar para cá. Vou fazer um ajuste. E vocês percebem que aqui no modo de Material, né? A gente já começa a ver como é que vai ficar. Por que ele dá um aspecto aí totalmente bugado, né? Porque aqui eu tenho que fazer aí um leve adaptação para, por exemplo, aqui ele não vai seguir totalmente essa linha, né, esse eixo certinho, né? Eu vou dar uma misturada aqui e eu vou fazer aí um leve ajuste. Eu vou selecionar essa parte aqui, eu vou dar um E para dentro, vou ativar o Subdivision. Eu vou dar um Ctrl R. E aqui também, deixa eu ver se, não sei se tem necessidade, mas eu acho que aqui dentro da boca eu vou levar essa parte um pouquinho mais para cá. E eu tenho que ajustar na lateral também, né? Então eu vou jogar um pouquinho para frente essa área para ficar certinho aqui, ó. Ele já tá com um visual bacana. Aqui ele dá uma descidinha, né? Que eu vou dar um Ctrl R também. Eu vou dar uma descidinha que nem é o desenho original. Olha só que interessante.
E para completar também a gente adiciona uma textura. Aí que é interessante, né? A gente colocar aqui, deixa eu tirar o Subdivision. Eu vou selecionar aqui e vamos fazer a boca interna mesmo, né? Deixa eu jogar para trás, vou selecionar essa área aqui. Vou pegar o material, vou adicionar um novo. Aqui vou dar um Async. Eu vou vir aqui com vermelho mais ou menos escuro. Puxando bastante o tom, né? Que é o original. Vou deixar assim. E também eu vou pegar aqui. Deixa eu colocar um pouquinho do Surface. Colocar um pouco da cor vermelha. Aí deixar um pouquinho assim. E deixa eu ativar, sempre ativar o Subdivision para ver como é que tá ficando, né? Eu vou agora adicionar a língua, né? Eu vou selecionar aqui, eu vou dar um Shift A. Talvez seja interessante já adicionar uma esfera. Já. Aqui ele já ficou grudado, mas eu vou tirar o clipping, né? Eu vou adicionar uma esfera aqui. E nessa esfera eu vou deletar metade dela. Deixa eu jogar um pouquinho pra cá. Vou deletar metade dela porque ela vai fazer a língua. Então Delete Faces. Seleciono essa área. Daí eu reativo o clipping. E assim eu conecto ela. E daí agora eu vou dar um SY. Aqui fazer essa parte da língua. Vou dar um Sync 1. Vou selecionar aqui. Vou dar um SX. Só que eu tenho que separar bastante ela aqui. Vou dar um SX mais ou menos assim. Vou jogar um pouquinho pra cá. E eu vou também... deixa eu voltar aqui pro modo material. Vou colocar aqui um novo material, que a língua tem uma cor diferente. Então vou dar um Async e vou colocar um rosa, né? E aqui nessa parte de baixo, pessoal, da língua, deixa eu pensar aqui como seria interessante. Como é um desenho, né? A gente tem que fazer várias adaptações. Eu vou tentar aqui com Ctrl R deixá-la totalmente aqui. Uma visão certinha. E acho que seria interessante puxar um pouquinho para um pouquinho mais para fora essa parte interna da boca, né? Então vou selecionar essa parte aqui. Vou jogar um pouquinho mais para frente. Eu vou ativar de novo o modo Smooth e ativo aqui Subdivision. E vocês percebem que o rosto aí do personagem Lucas Swift já tá bem interessante. Claro, a gente vai adicionar agora aí a parte do cabelo, né? E também o óculos e a parte da orelha também. Então como é que eu crio uma orelha, né? Parecido com um de coelho, que igual desse personagem. Eu vou dar é interessante eu fazer separado, né, desse objeto. Então vou dar um Shift A e criar um novo objeto, né? Ele não vai estar com o modo Mirror, porque assim eu aproveito e faço as duas orelhas iguais. Posso só alterar alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui, mas a mesma estrutura, né? E por que eu não vou usar o Mirror? Porque no Mirror eu preciso ter as duas. Peraí, deixa eu... Acabei só selecionando essa parte. Deixa eu jogar pra cá. Porque no Mirror eu não tô com a mesma posição, né? As orelhas elas têm uma posição diferente, né? Aqui no personagem.
Então eu vou aproveitar isso para fazer a minha adaptação aí certinho. Vou dar um wireframe. Eu vou dar um RY. Vou dar um SX. Eu vou dar um EZ e um SX. Vou dar mais um EZ e um SX. E assim eu vou fazendo a orelha do coelho aqui certinho. Posso dar um Ctrl R. Vou dar um SX aqui. Selecionar essa parte aqui. Um SX nessa parte. E assim eu vou finalizando aqui, pelo menos a estrutura, né, desse eixo aqui, né, frontal da frente, né? E eu vou pegando agora o que seria interessante. Eu fiz ele aqui, ele com digamos assim, ele já está em 3D, né? Mas seria interessante eu ter feito ele tipo plano, né? Então acho que eu vou até deletar aqui, ó, essa parte aqui, delete face. Eu vou deixar aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque vai facilitar pra mim agora que eu vou fazer a modelagem, né, no eixo Y, né? Eu vou só reajustar essa pontinha aqui no final, acho que um pouquinho mais para cima, né? E eu já vou começar a mexer aqui no eixo Y. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa parte, vou jogar um pouquinho mais para cá, que eu sei que a orelha dele é um pouquinho mais rotacionada, né? Um pouquinho para dentro. E essa parte aqui, ela faz uma curva, né? Como vários desenhos animados, né? A orelha do coelho, ela faz bastante uma curva aqui, né? Então eu tenho que imitar também essa área. Vou selecionando aqui e vou fazendo essa parte aqui também. Essa aqui eu vou jogar um pouquinho para cá e essa aqui um pouquinho para trás. Lembrando que aqui, como é um novo objeto, eu ativo novamente essa parte aqui do Subdivision. E assim, ó, ele já fica aí com um visual bacana. Eu só vou agora selecionar todo ele e vou dar na verdade não todo ele, eu vou selecionar esses três aqui e até aqui em cima, e vou dar um ES aqui para fazer a parte azul do meu objeto. Agora só falta pegar essa parte de trás aqui. Eu vou selecionar aqui essa área, vou dar um EY, então eu vou dar um E e um S também. Deixa eu tirar aqui o objeto da frente do nossa referência. Vou dar um E e vou pegando aqui e vou ajustando nesse objeto aqui certinho. Daí eu posso até dar deixa eu tirar o
o modo de subdivision. E o que é interessante fazer? Pegar essas partes aqui e dar um F, e assim eu vou fazendo uma conexão, né, com o meu objeto. Aí eu vou selecionando as arestas e eu vou dando um F. Olha só que interessante. Aqui. Vou selecionando essas áreas. E aí eu já fecho ele certinho aqui. E aí eu só vou dar um Object Smooth. E ativo o Subdivision. E aqui dentro, né, nessa área, eu dou um E. E eu jogo pra um pouquinho para dentro. Eu vou dar um Ctrl R aqui também para ficar um pouquinho mais reforçada essa área. Vou selecionar aqui essa parte aqui. Eu vou selecionar mais um material aqui. Eu vou dar um Async para ele criar essa parte azul aqui da orelha, né? Mas vocês percebem, olha só que interessante, né? Ele não ficou no formato que eu quero, né? O azul, o material, ele não ficou do formato aqui que eu modelei. Porque acontece isso? O Subdivision, ele tende a tirar mesmo essa parte, né? Com a suavização, ele tende a não deixar exatamente no ponto que a gente quer o nosso material. Então eu posso vir aqui e dar mais um E, porque aí quando o Subdivision ativar, eu vou dar ativar aqui o modo Material, o modo Subdivision. E olha só que interessante, eu vou colocar aqui também essa bordinha com o novo material. Daí eu ativo o modo Smooth, o modo Subdivision, ele já fica com a orelha certinha. Daí caso eu queira replicar qualquer objeto, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um SX -1. Daí que ele já faz uma outra orelha. Muito interessante a orelha se conectar certinho aqui com o personagem, né? Então vou deixar bem na posição correta. Vocês percebem que já tá bem interessante aí todo o personagem. Então é assim que a gente modela a parte da orelha. Vamos partir agora pro cabelo. No cabelo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um novo objeto. Eu vou dar um Shift A aqui. E vou adicionar eu não sei o que é melhor. Eu acho que em vez de plano, eu vou fazer em camadas. Vocês percebem que aqui cada fio vai ser um objeto, o que é melhor da gente fazer, né? Então vamos começar por esses pequenininhos aqui só para vocês entenderem. Eu vou dar um Shift A, vou posicionar ele aqui certinho. Vou colocar ele aqui. Daí o que é legal fazer? Como a gente vai ativar o Subdivision, se eu colocar aqui o Subdivision, ele já vai arredondar tudo. E se eu colocar o modo Object aqui em Smooth, ele vai ficar tipo uma bolinha. Então o que eu sempre faço? Deixa eu tirar o Subdivision. Vou dar um Ctrl R, vou dar um SX, vou dar mais um Ctrl R aqui formando uma cruz. Eu vou dar um SY. Assim ele vai ficar tipo cilindro, entre aspas, só que ao mesmo tempo
ele vai ficar com menos polígono, então ele vai pesar menos na minha modelagem. Aqui eu vou posicionar ele bem exatamente onde está o objeto. Vou colocar ele aqui mais ou menos nessa posição. E antes disso eu vou dar um Ctrl L, vou dar um EX para não ter que ficar criando esse polígono futuramente. Eu vou deixar um salvo, assim eu vou colocando nos outros fios mais facilmente. Então eu vou dar um EZ, vou dar um S, eu vou dar um EZ e um S e um S aqui. Daí vocês percebem que o fio do cabelo já está criado certinho. Eu vou selecionar essa parte, arrastar bem para baixo. Se eu ativar o modo Smooth, vocês percebem que o fiozinho já criou, né? Ele tem uma ponta arredondada por conta do desenho, né? A gente também pode fazer uma pontinha bem fininha, só que não é interessante aqui nesse personagem, né? É bom a gente deixar sempre com pontas arredondadas aí para imitar bastante o desenho 2D. Eu vou dar um EX aqui nesse objeto. Vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl RY. Então eu vou selecionar essa área e vou dar um S. Então eu vou dar mais um S aqui, vou dar um RY. Posso dar um Ctrl R aqui. Posso selecionar essas áreas aqui também. E vou dar um SZ, jogar um pouquinho aqui. Vou selecionar essa área. Vou dar um S, um EX. Vou dar um SZ. Um RY, sei que parece que é bastante comando, mas olha só que interessante. E ele já cria aí os fiozinhos. Claro que a gente pode variar. Como é um desenho 2D e não está em todos os ângulos, a gente pode criar novos fiozinhos, né? Deixa eu tirar esse daqui para não confundir. Mas, por exemplo, aqui a gente já tem os fiozinhos pequenos. E, por exemplo, eu posso criar novos fiozinhos aqui na parte de trás, como a gente não tem referência. Porque isso acontece muito em desenho 2D, quando vai para 3D. Percebe que a adaptação não é só o 3D em si, mas é você criar novos objetos para que o seu personagem 3D fique certinho. Né? Então, por exemplo, eu posso criar um aqui. Isso acontece muito nos Simpsons, né? A qual o desenho é 2D. E quando o personagem tá nesse ângulo, por exemplo, ele tá de uma forma, mas quando os caras desenham de costas, você percebe que tem uma leve mudança. Isso porque é um desenho, né? Não é real. Então você precisa fazer uma adaptação pro 3D aí, que acontece muito nos desenhos que a gente assiste. Daí, para completar, eu vou vir aqui e vou selecionar também essa parte mais em cima, né, do tupete dele. Vou dar um Ctrl L aqui nesse objeto, vou dar um EX e vou selecionar, colocar aqui 5 em 1, vou dar um RY. E aqui eu vou dar um S. E aqui eu vou dar um... E aqui eu vou já vou dando E, né, no teclado. E aqui eu já vou acompanhando o formato do meu tupete, né, do cabelo aqui em cima do cara. Então eu vou dar um S. Aqui nessa parte de baixo, né, que seria a base, eu também tenho que fazer a alteração. Vou dar um S aqui também.
Olha só que interessante, aqui ele tá bastante chapado, né, em relação à parte de cima, então posso fazer crescer aqui, né. Vou selecionar aqui também para ele conectar aqui com a base, né, da cabeça. Vocês percebem que assim ele já cria esse objeto, e assim eu vou fazendo o tupete dele, né, até terminar aí essa parte aí do cabelo. Bem pessoal, daí a respeito do cabelo, então eu fui implementando usando o mesmo método aqui em cima, né, até que eu cheguei aqui a modelar essa parte aqui da franja, né, aqui da frente, e já deixei meio pronto aqui a parte que seria um pouco mais escura, né, do cabelo, né, que seria essa parte aqui mais de baixo. Então vou selecionar ela aqui também, e eu posso até jogar aqui mais um material, né, eu vou adicionar aqui. Vou colocar aqui o do preto mesmo, vou dar um assim, só que acontece o mesmo efeito aqui do Subdivision, né? Então eu preciso deixar um pouquinho mais retinho aqui as pontinhas do cabelo, para o meu personagem ficar com um visual bacana, né? E aqui também, aqui ele já está um pouquinho mais arredondado, então ele já tá bem parecido. E para completar, né, a gente não pode esquecer do óculos, né? Então como é que a gente modela um óculos aí no Blender? Eu vou aproveitar esse objeto aqui da face, vou dar um Tab, vou dar um Shift A, vou criar um novo cubo, só que aqui ele tá com o clipping ativado, então eu vou desativar o clipping. Vou aqui adicionar um cubo, jogar pra cá, vou dar um Sync 1, vou dar um S total. E é interessante a gente fazer aquele esquema de deixar só o plano. Vou dar um Delete Faces, e aqui eu vou tirar o Subdivision só para facilitar na nossa modelagem. Vou dar um S e eu vou posicionar ele aqui certinho, vou dar um Airframe. Aqui eu vou jogar ele mais ou menos pra cá, e essa parte mais ou menos aqui, e pode ser que a imagem fique um pouquinho difícil, né, de modelar. O que a gente pode fazer? Como esse objeto tá em cima, tá no mesmo objeto, né, que esse, eu posso selecionar essa parte e dar um P Selection, que assim eu separei esse objeto do rosto dele, e assim eu posso tirar todos os objetos que estão atrás, né? Então eu vou tirar essa parte, e assim vai ficar mais fácil para eu modelar aqui nessa área aqui certinho. Eu vou dar um Ctrl R aqui, vou posicionar aqui no eixo certinho, deixa eu colocar mais ou menos aqui. Essa volta aqui embaixo, eu vou dar um EX, vou dar um S, vou ajustando aqui no modo certinho, e até aqui embaixo do óculos vou arredondando aqui a área até ficar igualzinho. Aqui nessa parte vou selecionar aqui, é importante eu reativar o clipping para ele colar aqui essa área. Eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl R, e agora para fazer a parte interna aqui do óculos eu vou dar um E e S. Daqui eu vou jogar mais para cá, e eu vou jogando aqui, vou posicionando ele certinho também. Olha só que bacana.
Aqui eu vou ajustando essa parte aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl R só para ele dar uma arredondada aqui também, né? Depois a gente aplica o Subdivision para ele ficar certinho. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais pro lado. Nessa área. E daí praticamente fechou. Agora é só deletar essa parte interna, né, do óculos. Vou ativar aqui o Material Preview. Vou dar um Delete Faces. E daí eu retorno aqui com o meu personagem, né? Eu vou selecionar ele aqui, Ctrl L. E eu volto aqui. Ele fica bem pra frente, né? Até mais pra frente do que a franja, né? Do personagem aqui. No caso, daí só concluindo esse 3D, acho interessante a gente fazer uma voltinha, né? Aqui pro personagem eu vou dar um Ctrl, um R, na verdade um RZ só. Eu vou vir aqui, vou dar mais um R, um RZ, para ele dar uma voltinha. Não sei se no visual original ele tem, né? Porque a gente não tem nenhuma referência lateral, mas fica aí a ideia. E pra gente deixar ele total 3D, a gente vem aqui e seleciona tudo e dá um E simplesmente aí. Então eu posso até aplicar uma nova textura. Aqui eu vou dar um New e colocar aqui uma nova cor, que seria um tom de roxo, né? A gente coloca aqui. Olha só que bacana. Eu aplico o Smooth e também eu não deixo de aplicar aí o Subdivision para o meu personagem. Aqui tá tudo ativado o Subdivision. Para ficar mais quadradão, a gente faz aquele esquema das bordas, né? Com Ctrl R aqui eu vou selecionando as bordas e vou deixando ele mais quadradão mesmo aqui, para ele acompanhar certinho. E olha só que interessante, ele já ficou certinho. Caso vocês queiram fazer outro tipo de óculos, né? Como é que eu faço aqui a perninha do óculos, né? Eu posso selecionar basicamente essa daqui e jogar para trás aqui, né? Eu posso fazer adaptar no meu personagem, mas como a gente pode ver aqui, eu não lembro se tem as perninhas, né? Quando a gente vê o personagem, acho que não tem as perninhas, mas qualquer coisa fica aí a sugestão de como colocar aí a perninha certinha do óculos. Então, finalizado o nosso personagem aí, o Lucas Swift. Finalizado então, pessoal, o personagem do Lucas Swift do 0 ao 3D. Eu espero que vocês tenham curtido. Caso ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E também, caso tiver algum personagem, seja do YouTube, seja de histórias em quadrinhos, filmes, o que vocês quiserem que a gente modela aqui, eu vou trazer do 0 ao 3D para te ajudar a modelar qualquer personagem aí no Blender, o seu primeiro personagem 3D. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E também nas redes sociais, a gente tá no Face e no Insta postando bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Então é isso e até mais.